Que a graça e a paz do nosso Deus esteja no seu coração, que Deus abençoe você e toda a sua família. Eu quero compartilhar com você uma porção da palavra de Deus, porque esse é o nosso objetivo, através deste canal, levar a palavra do Senhor da forma como ela está na Bíblia Sagrada até os corações daqueles que nos assistem. O texto que eu quero compartilhar neste momento com você está no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, verso 24, que diz assim a palavra do Senhor. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. É preciso refletir, preciso pensar um pouco sobre o que exprime o atual momento da conduta, do comportamento humano. Tem muita gente tomando posse da bênção, tomando posse da vitória, tomando posse de uma série de coisas, mas existem poucas pessoas tomando a sua cruz e seguindo Jesus. Querem tomar posse de bênção, querem tomar posse da vitória, do milagre, mas não querem tomar a cruz e seguir Jesus. E ele convida quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Essas palavras do Senhor Jesus foram ditas aos seus discípulos logo após a confissão de Pedro, no capítulo 16, do verso 16, quando ele confessa: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Após a pergunta de Jesus, que indagou os seus discípulos como o mundo, o que as pessoas estavam dizendo a respeito de quem ele era, e agora ele olha para os seus discípulos e faz uma pergunta mais particular, uma pergunta mais pessoal para cada um. E ele então adianta-se e responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, sobre o qual o Cristo, o Filho do Deus vivo, a igreja de Cristo, a igreja do Senhor Jesus, fora edificada. Agora Jesus muda o seu discurso, passando a mostrar a Pedro, aos demais discípulos e também a nós, a necessidade, sobre a necessidade de se perder para ganhar, chamando-nos a um compromisso mais profundo com Ele, um compromisso mais sério, mais voltado para o céu, com um olhar centrado na cruz, centrado no sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. E a vida eterna só é alcançada por meio do sacrifício de Cristo na cruz. E vamos pensar em algumas afirmações de Jesus nesse texto, nesse verso que nós lemos. A primeira, no versículo 24, na parte A, no comecinho do versículo, ele diz que se alguém quiser vir após mim, é uma escolha. A vida é feita de escolhas que fazemos, visando assim uma condição melhor. Nós fazemos muitas escolhas na vida e Jesus nos desafia a uma escolha mais profunda, uma escolha que diz respeito à vida eterna, que diz respeito à salvação. Assim diz o Senhor em sua palavra: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Mateus capítulo 14, ou Lucas capítulo 14, versículo 27, e Mateus capítulo 10, verso 38, e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. O Espírito Santo nos orienta sobre a vontade de Deus. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, mas a decisão precisa ser nossa, temos que dar um passo, temos que receber, se quiser, aquele que quiser vir após mim, a decisão é sua, é particular de cada um de nós. Por quais escolhas no momento a sua vida tem sido dirigida? É uma pergunta que eu deixo para a sua reflexão. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Outra exortação do Senhor Jesus nesse versículo: negar a nós mesmos. Negar é uma condição relacional que expressa o verdadeiro caráter da humildade.
Nos exorta o Senhor em sua palavra: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformados, renovados, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12. Versos 1 e 2. Observe o que disse o apóstolo Paulo: e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Filipenses 3, verso 8. Negue-se a si mesmo, deixando esse mundo para trás, voltando os seus olhares para Cristo, tomando a sua cruz sobre os seus ombros para seguir o Senhor Jesus. E nesse texto de Filipenses, Paulo emprega o verbo grego que significa conhecer a Cristo por experiência e não somente intelectualmente. Equivale a compartilhar a vida com Cristo, ou como em um outro texto diz o apóstolo Paulo em Gálatas 2, verso 20, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé, vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Está crucificado com Cristo, negue-se a si mesmo, crucifique a sua carne, com as suas paixões. Agora uma outra exortação do versículo, uma atitude: tome a sua cruz. Isso é algo que precisamos fazer voluntariamente. Vivemos num período onde as pessoas geralmente não exercem atitude diante das grandes questões da vida. Ter atitude como esta, tomar a cruz sobre os seus ombros, é sair da nossa zona de conforto e caminhar com a cruz sobre os nossos ombros, caminhar em direção a Jesus, negando a nós mesmos. Assim diz a palavra do Senhor: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Atitude de tomar a cruz, atitude de caminhar com Cristo, atitude de levar sobre os nossos ombros ou sofrer o que todo cristão, as perseguições que todo cristão verdadeiro sofrerá nesse mundo por amor a Cristo. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, tome essa atitude. E os que são de Cristo, diz a palavra do Senhor, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, Gálatas capítulo 5 e verso 24. E mais uma pergunta para a sua reflexão: qual situação o impede de tomar a cruz e seguir firme em direção a Cristo Jesus, seguindo Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador da sua vida? Deixo aqui uma pergunta para a sua reflexão, mais uma pergunta para a sua reflexão. A cruz é um fato consumado em sua vida? Há evidências na sua conduta que comprovam que você fez esta escolha? Você tem negado a você mesmo para viver para Cristo? Você é uma pessoa de atitude que sabe muito bem o que quer em sua vida espiritual? E para finalizar, nós devemos ouvir as palavras da exortação do Senhor Jesus nesse texto, e ele segue dizendo no versículo 25 que quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, por causa do meu nome, achá-la-á. Perder para ganhar, uma perda que não representa prejuízo, mas só representa bênção, só representa ganho, só representa a vida eterna no céu com Cristo Jesus. Finalizando, precisamos fazer uma escolha. Se alguém quiser vir após mim, se é condicional, é preciso negar a si mesmo, então negue-se a si mesmo. É preciso ter atitude, então tome a sua cruz e siga-me. É o convite do Senhor Jesus, e que Ele abençoe
que Ele complete a sua palavra no seu coração. Em nome de Jesus é a nossa oração, é o nosso desejo. Amém e amém. E que Ele abençoe a sua vida.